Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um Pão Diário hoje. Para hoje, nós temos o tema Jesus, o Bom Samaritano. Para isso, quero fazer o uso do texto de Lucas, capítulo de número 10, verso de número 25. Eis que levantou-se um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. Meus amados, nós conhecemos esse texto que fala a parábola do bom samaritano, que foi um homem que usou de bondade, de compaixão, de misericórdia, de amor para com outro homem que tinha sido machucado, ferido e tomado de assalto por homens vios, homens maus que estavam no caminho para fazer mal àqueles que ali passassem. A Bíblia diz que esse bom samaritano que Jesus aqui fala, ele fez algumas coisas que são iguais, semelhantes, similares às que Jesus fez na minha e na sua vida. Jesus é esse bom samaritano para mim e para você. Primeiro, nós um dia pecamos, erramos, falhamos e por consequência dos nossos pecados, nós também caímos, nós também fomos machucados, despojados e estávamos como os mortos nos nossos pecados e delitos. A Bíblia diz que esse homem descia de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram. Primeira coisa, tomou tudo que ele tinha. Segundo, o espancou e depois retiraram-se, abandono ali de ajuda, de auxílio. Além deles despojar, além deles espancar, eles se retiraram em vez de dar auxílio para aqueles mesmos que ele tinha ferido. E o pior, deixaram ele lá como meio morto. Não é assim essa sociedade, não é assim o mundo, não é assim as pessoas que não amam a Deus. Elas despojam, espancam, se retiram e deixam a pessoa meia morta pelo caminho. E a Bíblia diz que ocasionalmente, ou seja, não era de costume, não era de praxe, não era sua rota, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Só que o sacerdote, vendo aquele homem naquela situação, o sacerdote conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os mandamentos de Deus, conhecendo a lei de Deus, qual deveria ser o ato que o sacerdote deveria ter feito naquele momento, era ajudá-lo, curá-lo, auxiliá-lo, abraçá-lo, levantá-lo. Mas a Bíblia diz que o sacerdote viu e passou de largo. Segundo, a Bíblia diz que tinha também um levita, da mesma forma passou o sacerdote, passou um levita, chegando àquele lugar e também passou de largo. O levita, que era da tribo de Levi, vocês sabem, era o povo que cuidava das coisas de Deus, que ficou só por conta do tabernáculo e de cuidar das coisas de Deus. Ou seja, Deus olhou para ele e disse: Eu sou herança de vocês. Então, levita são as pessoas que eram para ter mais comunhão com Deus. Hoje nós intitulamos levita como cantores ou ministros, mas os levitas são os que vivem para Deus, que são 100% para Deus. E a Bíblia diz que o levita também passou de largo e deixou aquele homem ali que foi despojado, espancado, deixado meio morto. E pior,
A Bíblia diz que ele passou de largo, ou seja, passou longe. Que é passar de largo? O pastor aqui, que representava o sacerdote, e o levita, é olhar a situação e correr da situação, correr do problema, correr da dor, correr de quem está sofrendo. Mas a Bíblia diz que um samaritano que ia de viagem ao pé dele, chegou ao pé dele e vendo. Primeira coisa que o bom samaritano fez, ele chegou perto. Você pode dar glória a Deus no pão diário hoje? Porque o bom samaritano chamado Jesus chegou perto de você quando você estava nas drogas, quando estava na depressão, quando tentou dar cabo da sua vida no suicídio, quando você ficou falido, quando você errou na vida, quando os amigos foram embora, quando talvez a família foi embora, quando ninguém ficou com você, o bom samaritano, ele chegou perto de você. Só que ele não só chegou perto dele, não. A Bíblia diz que ele viu ele, quando viu, moveu-se de íntima compaixão. Oh, glória a Deus pelo bom samaritano essa manhã. Porque só ele talvez teve compaixão da minha e da sua vida quando nós estávamos nos dias mais difíceis, nos dias de derrota, nos dias de dor, nos dias de angústia. E a Bíblia diz que ele se aproximou. Enquanto muitos vão embora, o bom samaritano se aproxima. E quando ele se aproximou, ele atou-lhe as feridas. Você só está de pé porque o bom samaritano atou as suas feridas. E aplicou-lhes azeite e vinho para curar aquele homem. O bom samaritano te curou da soberba, do orgulho, da inveja, da mentira, da lascívia, do adultério, da prostituição, do pecado, da falta de sabedoria em alguma área da vida. O bom samaritano lhe curou. Aplicando-lhes azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, o bom samaritano trouxe você para aquilo que é dele. Colocou você em uma igreja, colocou você em uma família, colocou você em um casamento, em um lar. Depois, sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, olha só, levou para um hotel, levou para um lugar, levou para uma casa, levou para um bairro, levou para uma cidade, levou para um lugar gostoso de você viver e cuidou dele. Você pode dar glória a Deus nessa manhã? Porque o bom samaritano tem cuidado de você. No meu caso aqui, 37 anos de vida, o bom samaritano tem cuidado de mim. Quantos anos o bom samaritano tem cuidado de você? E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, tirou do que tinha, e deu ao hospedeiro que da casa, e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. O bom samaritano pegou do seu recurso o dinheiro, que ele é dono da prata e do ouro, investiu na minha, na sua vida, e disse: eu pago por ele, eu cuido dele. E tem mais, se precisar de alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu pago para vocês. E o bom samaritano está dizendo para você que ajuda alguém, que faz a obra, que cuida da alma de alguém. Quando ele voltar, ele vai pagar para você tudo que você fez pelo reino dele, por uma alma, por uma família, por uma pessoa. E a Bíblia diz que o bom samaritano deixou essa palavra: quando eu voltar, eu pagarei tudo. E nós sabemos que muito em breve o bom samaritano vai voltar e vai nos dar recompensa por aquilo que nós fizemos em prol do seu reino. Jesus, o bom samaritano, pão diário de hoje.